Olá, eu sou Jaqueline Porfírio. Eu gravo vídeos há 3 anos e pela primeira vez eu tenho o desprazer de fazer um vídeo. Eu nunca pensei em falar sobre o que eu vou falar nesse momento, mas como o propósito do canal é estar trazendo informação e conhecimento, eu resolvi falar sobre algo que eu e a minha família temos enfrentado e tentando combater de frente, que é o bullying. Aos 9 anos, meu filho Cauã, quem não conhece Cauã, ele já participou de vários vídeos nesse canal. Eu gostaria até que ele estivesse aqui, mas fica complicado gravar com ele por conta da Caterine, agora nesse momento ele está dormindo. Então, meu filho Cauã, aos 9 anos, ele se deparou com o bullying. E foi um choque, é um choque para nós, para nossa família. Porque por mais que se fale muito em bullying, na verdade eu não sabia nem o que era. Na verdade, quando o Cauã ele começou a vir com as queixas dele, mãe, o colega me empurrou, mãe, o colega me deu um tapa, mãe, o colega colocou o pé para me cair, mãe, o colega tacou bolinha de papel em mim com cuspe. E eu comecei a achar aquilo surreal. Uma outra criança de 9 anos fazer isso, criança é para brincar, para interagir. Agora a criança fazer isso, eu comecei a ficar muito incomodada com as queixas do Cauã. E quando eu comentava com alguém das queixas do meu filho, é coisa de criança. A escola pública é assim mesmo. Porque o Cauã sempre estudou em colégio particular. Esse é o primeiro ano dele no município de Seropédica. A escola pública é assim mesmo. E eu falei, gente, não é possível. Não é assim mesmo uma criança de 9 anos fazer o que está fazendo. Não é assim mesmo um ato de violência. O que está acontecendo com as nossas crianças não é normal. Não podemos banalizar um ato de violência. Não podemos banalizar o que está acontecendo. E eu falei, será que meu filho está enfrentando bullying? Eu tive uma dúvida. E eu fui ler o que é bullying, o que é considerado bullying. E quando eu li, na mesma hora eu não tive mais bullying. Porque o bullying é uma agressão, mas nem toda agressão é um bullying. Para ser considerado bullying, tem que haver 3 coisas. Essa agressão ela tem que ser constantemente. Ou seja, se eu apenas uma vez chamo você de cabelo de bombril, 4 olhos, gorducha, baleia, isso não é bullying. Mas se isso é constante, 3 coisas tem que haver. Constância. Segunda coisa, gratuidade. O bullying é uma violência gratuita. Eu não fiz nada, ninguém fez nada para poder merecer o bullying. O agressor simplesmente está aí jorrando essa violência e agredindo gratuitamente. Então é algo constante, gratuito e tem que ter um desequilíbrio de poder. Ou a pessoa é mais forte, ou a pessoa se junta com uma gangue. Se junta com outra pessoa, uma terceira pessoa, mas tem que haver esse desequilíbrio em poder. A palavra bullying, se você for pesquisar no Google o que é bullying, provavelmente deve parecer assédio moral, algo do tipo. Mas porque já foi aportuguesado. Mas a palavra bullying vem de bullying. Bullying em inglês é valentão, fortão. Então ele sempre é praticado por alguém que é mais forte, tem mais força. Ou a pessoa se junta a outro para conseguir ter essa mais força. Então, para ser bullying tem que ter essas 3 coisas. Essa constância, tem que ser algo constante, algo gratuito. Você não provocou, você não fez nada, simplesmente recebeu aquela violência de forma gratuita e a pessoa é mais forte que você. Então, meu filho, eu comecei a ler e vi que o Brasil é o 4º país que pratica bullying. Mais de 50% das pessoas já passaram pelo bullying. Ou foram vítimas, ou foram os que aplicaram o bullying. Ou seja, se numa escola onde 50% das pessoas vivenciaram o bullying na pele, as outras 50% se depararam de alguma forma. Ou foram plateia, porque a plateia, ela influencia o bullying diretamente. Ela fortalece, ela é um combustível. Ou foi plateia. Então, de alguma forma, as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens, ou até nós mesmos em ambientes de trabalho, vamos nos deparar com bullying. Então, por
isso que eu resolvi, sim, vir falar aqui sobre o bullying. E eu quero pedir a você que está me ouvindo, se você tem uma criança, se você tem um adolescente, converse com ele. Porque de alguma forma ele pode experimentar, passar por esse bullying diretamente. E a gente precisa ensinar as pessoas, os nossos adolescentes, aquelas pessoas que são debaixo da nossa autoridade, a ter empatia, a não rir, a não enfatizar, não colocar combustível, a não achar isso engraçado. Até em ambiente de trabalho. Já vi quantas vezes um colega fazer uma piadinha e o outro ri porque aquela piadinha soa engraçado. Mas isso, o nome disso é uma comunicação perversa. Então não é o que a gente acha engraçado, é o objetivo. Como que o outro... Será que o outro tá achando aquilo engraçado? Será que pro outro foi engraçado? Então a forma que nós e nossos filhos, os nossos adolescentes, aquelas pessoas que estão sob nossa autoria, têm se comportado. Gente, vamos ensinar essas crianças, esses jovens a ter empatia, a ajudar, a não rir, a combater sim a violência, a não banalizar a violência. Porque para quem sofre o bullying, isso pode trazer danos severos para a vida toda. O bullying hoje ele é considerado um crime. E por quê? Tem uma lei recente desse ano e tem uma lei de... não vou lembrar o ano agora, não sei se é 2015, 2014. Mas por que as autoridades determinaram o bullying por crime? Por causa das violências que acontecem na escola. Essas violências que acontecem na escola que nos deixaram aterrorizados, que as escolas foram fechadas por alguns dias, que teve policiais na escola, isso é por causa de bullying. Porque a pessoa que praticou, ela sofreu bullying, foram pesquisar essas pessoas, ela sofria bullying e resolveu ir lá e se vingar. Então, olha onde isso está chegando, isso tem crescido cada vez mais. Eu estou falando de uma criança de 9 anos que está enfrentando bullying. Estou falando de uma outra criança de 9 anos que pratica um ato de violência. E eu pesquisei que o bullying ele começa a partir dos 8 anos, eu fiquei chocada. A partir de 8 anos, o bullying tem nascido. As crianças têm enfrentado esse bullying. Então, eu resolvi hoje comunicar. Não quero falar muito, para não me expor muito, porque o meu sentimento hoje é um sentimento de tristeza. De tristeza. Com a postura do município, com a postura da escola em combater. Hoje eu vou evitar falar algumas coisas que a escola sugeriu em fazer com meu filho. Algumas coisas que a escola sugeriu para a minha pessoa. E sobre a responsabilidade da escola e colocar a responsabilidade no meu ombro. Porque hoje a escola é o pior lugar que meu filho quer ir. Meus filhos não gostam da escola e têm pavor da escola. Por quê? Porque na escola é o único lugar que ele sofre agressão. E a Secretaria de Educação, ela sugeriu a responsabilidade de eu, como mãe, permitir que meu filho permaneça no lugar onde ele tem pavor. Só que a culpa não é da mãe do Cauã. A culpa é da escola que não segue o Estatuto da Criança e Adolescente, que garante que o local que meu filho tem que estar é um local livre, seguro, livre de qualquer tipo de violência. Então hoje eu e minha família temos tentado combater. Temos conseguido sim, avanço sim. Como muitos amigos me sugeriram tirar o Cauã da escola, eu disse não. Não, porque quando a gente tem um problema, a gente não tem que correr do problema. A gente tem que combater o mal. A gente tem que combater qualquer ato de violência. Eu não quero ensinar o Cauã a ser um covarde e fugir dos problemas e varrer o problema para debaixo da peixe e achar que isso resolve. Então eu quero ensinar ele sim, que se ele aparecer um problema na vida dele, a gente resolve. E ele resolve com a família dele, tá ali do lado dele para combater. Que isso não pode ser errado e a gente vai combater o mal. Porque nós somos guerreiros. Então, o bullying ele pode... A criança quando sofre bullying, ela fica em estado de alerta. Por quê? Igual o Cauã, tá sentado lá na escola para poder copiar do quadro, fazer o dever, vê uma criança agachada por detrás da carteira dele para beliscar ele. Então ele tem que estar sempre em estado de alerta. Isso é o primeiro estágio do bullying. O segundo estágio é uma criança irritada, estressada. Quando começou a falar em casa, tô estressado,
isso, gente? Que isso? Que isso? Então a gente tem que ouvir as nossas crianças, a gente precisa acolher e não ignorar um sentimento. Imagine eu, me botei no lugar dele, imagine eu lá no meu trabalho, alguém passa e me chuta, alguém passa e fala alguma gracinha, alguém passa e joga a balinha de papel em mim com cuspe, alguém passa e me bate. Imagine eu, como que eu ia reagir? Achar que isso é normal? Não é normal. Então a criança começa a ficar em estado, o primeiro estado é de alerta. Começa a não ter concentração ali para estudar, tem que estar sempre em alerta. Segundo estágio, uma irritabilidade alta. E o terceiro estágio é uma exaustão, um esgotamento físico e emocional. É uma tristeza, uma depressão. Então a gente precisa sim, olhar para nossas crianças, não banalizar e combater esse mal que tem crescido no lugar. Deixa eu ver mais alguma coisa que eu anotei. A sequela, eu falei que pode ser para a vida toda. A pessoa que sofre bullying, ela pode começar a praticar o bullying, porque ela começa a ter que praticar violência para se defender. E tudo que a gente faz todo dia, como eu disse, o bullying é constante. Tudo que a gente faz todo dia vira um hábito. Então, a pessoa começa a praticar aquela violência para se defender, depois a pessoa já anda armado. Ela começa a fazer o bullying antes que faça isso com ela, ou qualquer coisa que faça para ela, ela já tá armada, esgotada, parte para cima para poder não deixar que isso ocorra novamente. Então, é algo sério. E a forma de erradicar o bullying é falando, fazendo campanha. Eu levei essa sugestão para a escola, da escola trabalhar, da escola fazer campanha, da escola tentar erradicar. Pedi à escola também psicólogo, porque como eu estou disposta a enfrentar, combater esse mal, é não fugir. E como isso pode afetar a vida do meu filho para todo sempre, eu pedi um apoio psicológico, mas eu ainda não tive. E eu nem vou falar o que já aconteceu em relação a isso. No momento eu não vou falar, no momento eu estou me contendo. Mas fica aqui o meu alerta e meu pedido. Vamos ensinar, vamos conversar com as crianças, ensinar eles a ter empatia e amor, a não ser plateia, a se posicionar, a falar que qualquer tipo de violência é errado, não pode. Porque é muito fácil, depois querer cobrar das autoridades do poder público algum posicionamento. Eles têm que realmente erradicar, eles têm que realmente agir. Mas e nós? O que nós estamos fazendo com nossas crianças? Banalizando qualquer ato de violência e de indisciplina. A pessoa que pratica o bullying, ela tem um perfil de ser uma pessoa indisciplinada. Uma pessoa que não obedece nenhum tipo de autoridade. Mas a gente precisa trabalhar isso. A gente precisa combater isso. Com sabedoria. Então, mais uma vez eu agradeço. E eu espero vencer esse mal em nome de Jesus.